Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério. Inclusive, esse assunto que eu vou abordar para vocês é até crime no Brasil, tá? A gente vai falar um pouco sobre capacitismo, mais especificamente sobre quais são os sinais que mostram que uma pessoa está sendo capacitista com você que tem uma deficiência visual. Eu tenho certeza que você já passou por algumas situações de desconforto em que você não se sentiu nada legal e você não sabia muito bem o que era aquilo. Pois é, pode ser que aquela situação tenha sido uma situação de capacitismo, mas você não sabia nomear naquele momento. Mas a partir desse vídeo você vai aprender alguns sinais que mostram que aquela pessoa está sendo capacitista com você e você já vai ter uma noção, né, de que isso realmente é o capacitismo ou não. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Caso você não conheça, queira maratonar e conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, eu vou estar deixando aqui no box da descrição o link de uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, para que você possa ir lá, maratonar, assistir todos os vídeos e aprender um pouquinho mais sobre essa deficiência. Além disso, lá no box da descrição você vai encontrar meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas bora pro vídeo. Antes de começar a falar sobre os sinais que mostram que uma pessoa está sendo capacitista com você ou não, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o capacitismo. Bom, o capacitismo nada mais é do que o preconceito com uma pessoa com deficiência. Ou seja, quando a pessoa te diminui, quando a pessoa te trata diferente só pelo simples fato de você ter uma deficiência. Como, por exemplo, às vezes você vai em uma loja e você está acompanhada e a pessoa, ao invés de perguntar o que você quer, o que você deseja, ela pergunta para o seu acompanhante, ignorando você totalmente. É como se na cabeça dela, ela pensasse que você, por ter uma deficiência, independente de qual seja, você não tem capacidade de escolha, você não tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Então, logo, isso se enquadra como uma situação de capacitismo, porque aquela pessoa te enxergou como menos capaz, né? Só por conta de ter uma deficiência. Então agora a gente vai falar sobre os sinais que mostram que essa pessoa ela está realmente sendo capacitista com você. Primeiro sinal, falar devagar demais ou alto, né? Esse sinal é um sinal de capacitismo, porque na cabeça daquela pessoa é como se a gente tivesse dificuldade na compreensão da fala, a gente não conseguisse entender o que ela está falando. Então, logo ela tenta ou falar de um jeito diminutivo, falar como se a gente fosse criança, sabe? Para tentar diminuir a gente. Então, isso é um sinal claro de que aquela pessoa está sendo capacitista com você. O outro sinal, que eu já até citei aqui para vocês como exemplo, é quando a pessoa ignora você e fala só com seu acompanhante. Quem nunca passou pela situação de ir em um restaurante, ir em algum lugar e você está acompanhado de alguém e a pessoa perguntar, o que ela vai querer? Como se a gente não pudesse escolher, como se a gente não soubesse ler o que está no cardápio, não soubesse interpretar, não soubesse ir até o balcão, pedir e pagar, sabe? Então, isso também é um sinal de capacitismo e é muito complicado quando isso acontece. Eu me sinto muito constrangida, né? Eu vi um vídeo uma vez de uma moça que estava com uma amiga dela e essa situação aconteceu com ela. E aí a amiga dela falou, pergunta para ela. Eu achei genial a ideia dessa amiga e eu acho que a gente poderia colocar em prática para que as pessoas se dessem conta do que elas estão fazendo e vendo que essa é uma atitude que diminui a gente. A gente tem uma deficiência visual, né? A gente consegue sim tomar nossas próprias decisões, fazer as nossas escolhas e por aí vai. Usar termos ofensivos, como por exemplo, a pessoa olha para você e fala que você é um aleijado, fala que você é um ceguinho, fala que você é um nada, que você não é capaz. Sabe, essas palavras ofensivas também indica que aquela pessoa está sendo capacitista com você. E esse é um tipo de capacitismo que a gente não é velado, né? Que a gente percebe na cara que a pessoa está sendo capacitista, porque ela está sendo ofensiva, né? Ela está ferindo a gente como pessoa. E assim, gente, palavras, elas têm um poder muito forte, tanto para o bem quanto para o mal. Então é bom a gente tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente escuta também, porque isso interfere na nossa vida, no nosso psicológico, no nosso emocional. E não é porque a gente tem uma deficiência que a gente deve ouvir qualquer tipo de coisa e ficar
quieta. Não, né? Então, assim, tomem cuidado com o que vocês saem falando por aí e tentem tratar a pessoa com deficiência como pessoa e não com ofensa, como na maioria das vezes acontece no dia a dia. É que é um dos piores de todos, assim, na minha opinião. Sabe quando a pessoa supõe que você não consegue fazer nada sozinha só por você ter uma deficiência? É aquela situação, quando alguém chega e tenta fazer aquilo por você, sem nem perguntar se você precisa de ajuda, se você não precisa, não. Ela simplesmente supõe da cabeça dela que você não consegue fazer aquilo, logo você precisa de ajuda. Sabe quando você está andando na rua, por exemplo, e aí você está andando com a bengala e do nada surge alguém, pega no seu braço, sai puxando você? Pois é, isso aqui também é uma situação que mostra que a pessoa, ela às vezes ela não está sendo capacitista nessa situação, ela só está tentando ajudar. Mas se você parar para pensar, na cabeça dela, ela acha que você não consegue sozinha, que você precisa de ajuda. E gente, entenda uma coisa. A gente consegue fazer muita coisa sozinha porque a gente se adaptou, porque a gente já conhece aquele lugar, aquele ambiente, aquela situação. Quando a gente pede ajuda é porque realmente a gente precisa. E quando a gente não pede ajuda é porque a gente não precisa. E a gente não é obrigado também a aceitar qualquer tipo de ajuda só porque você ofereceu, né? Porque às vezes acontece a pessoa ficar meia entristecida porque a gente não aceitou a ajuda como se a gente fosse obrigado. Mas só que a gente não é obrigado. A gente só vai aceitar quando a gente realmente precisar. Então, coloca aí na sua cabeça, né, que não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela vai precisar de ajuda o tempo inteiro, e também não é porque ela tem uma deficiência que ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Muito pelo contrário, tem muita coisa que a gente consegue fazer sozinha, desde que tenha adaptação e acessibilidade para que isso possa acontecer. Usar a pessoa com deficiência como exemplo de superação exagerada. Sabe quando aquela pessoa ela olha para você e fala: nossa, você é incrível, você consegue sair de casa sozinha. Gente, essa frase pode até soar como não ser uma coisa capacitista, né? Mas por trás dela tem uma coisa, sabe? Ela tá tentando diminuir você. E isso não é nada legal. Por quê? Para você sair da sua casa, você teve as suas limitações, você teve as suas dificuldades. E essa frase oculta a nossa deficiência, oculta a nossa pessoa com deficiência e mostra que a gente não é um nada, né? Como se só por conseguir sair de casa a gente é um herói. E não, a gente não é um herói. A gente é só um ser humano tentando viver, né, com o mínimo de independência possível, apesar de que nas ruas onde a gente mora é um pouco complicado a gente ser independente, porque vez ou outra a gente topa num buraco, uma pedra, uma rua esburacada, enfim, é complicado a gente viver com deficiência, mas falar que a gente é um exemplo de superação só por conseguir sair de casa também pode ser um tipo de capacitismo um pouco velado que muitas vezes a gente não percebe. Diminuir sua dor ou suas dificuldades. Sabe quando aquela pessoa ela olha para você e fala: ah, mas isso que você está passando não é nada, tem gente que vive em situação pior do que você. Ok, tudo bem, eu entendo que tem pessoas que não enxergam, né, e eu, graças a Deus, enxergo alguma coisa, tem pessoas que não têm um braço, que não têm a perna, que não falam, que não escutam, beleza, mas cada um tem a sua dor, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas dificuldades, e tentar diminuir a minha dor só porque a dor do outro parece maior, desculpa, mas isso não vai melhorar em nada. Né? Isso é assim um tipo de capacitismo, um tipo de preconceito velado, porque você está tentando diminuir quem eu sou, diminuir o que eu me tornei até hoje, mesmo com as minhas dificuldades, para me deixar menos, né? E aumentar o outro. Eu entendo que sim, tem deficiências que são piores que a minha, tem situações que são piores, mas cada um no seu. Cada pessoa que está vivendo tem as suas lutas diárias, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. E por mais que seja difícil, né, para o outro olhar para você e achar que ok, ele quer sempre te diminuir, quer sempre te menosprezar, quer sempre achar que a sua dor é menos, né, invalidar a sua dor. Isso não é nada legal, vamos combinar, né? Quem aqui queria ter passado numa faculdade e aí alguém vai lá e olha para você e fala: ai, nossa, essa faculdade aí, que pena, você devia ter passado em medicina. Sabe, é a mesma dor que essa pessoa aí do dia a dia normalmente sente. É você diminuir
a gente para aumentar o outro, e isso não é nada legal, pode ser um tipo de capacitismo velado também, né? Vocês estão vendo que muitos dos capacitismos do dia a dia são um pouco velados e tem alguns que são mais escancarados, como o que eu vou falar agora. Sabe quando a pessoa, ela te olha realmente com desprezo? Quando a pessoa ela realmente quer te menosprezar, te tratar diferente, sabe? Só por você ter uma deficiência, isso sim é um capacitismo que está estampado, que está escancarado na cara, né, daquela pessoa quando ela te trata diferente só por você ter uma deficiência. Mas o capacitismo ele tem várias fases, né? Tem vários tipos. Tem tanto o velado, meio escondido, que eu falei para vocês que alguns são assim, quanto esses que são mais escancarados e mais fáceis da gente identificar e perceber no nosso dia a dia, né? Até para a gente se defender e tomar atitudes, né? Para que aquilo não aconteça. É óbvio que não é uma atitude simples do dia a dia, uma frase ali, outra lá, que você já vai lá e denuncia aquela pessoa, porque a gente sabe que é um crime. Não é assim. Mas se a mesma pessoa está o tempo inteiro cometendo aquelas coisas, chega um momento que a gente fica saturado, né? E a gente vai atrás dos nossos direitos, porque não é porque a gente tem uma deficiência que a gente não tem que correr atrás dos nossos direitos. A gente tem sim, porque a gente é um ser humano por trás da deficiência que tem voz ativa para ir lá correr atrás e fazer acontecer com os nossos direitos também. Humor que machuca não é engraçado. Piada que machuca não é engraçado. Sabe quando alguém olha para você e fala, nossa, tu enxerga igual uma tartaruga lenta? Isso pode até soar engraçado para outras pessoas, mas para a gente que tem uma deficiência visual, não. As palavras machucam e esse humor negro também machuca. Então tomem cuidado com o que vocês falam por aí, porque a gente nunca sabe o que está por trás da outra pessoa. Humor é legal, se você tiver ali num lugar específico para isso, para você dar risada e tudo mais, mas dependendo da pessoa, tem gente que leva isso para o lado pessoal e pode afetar a vida dela de forma profunda. Tem gente que não, que leva na brincadeira, ok, dá risada e tudo mais, mas tem gente que não. Então acho que é interessante a gente ponderar e tomar cuidado para não acabar acontecendo algo pior, né, tanto com a pessoa com deficiência quanto com a outra pessoa também. E aqui vai uma dica para você que tem deficiência visual sobre como reagir nessas situações. É claro que você não é obrigado a educar ninguém, né? Nem a pessoa com deficiência, nem a pessoa que não tem deficiência, ninguém é obrigado a nada. Mas você pode usar dessas situações de capacitismo para tentar explicar que aquilo que ela está fazendo é capacitismo, que isso se enquadra como um crime no Brasil, e tentar mostrar que aquela piada, por exemplo, não foi nada engraçada para você, que você se sentiu desconfortável. Então, assim, eu acho muito legal, nesses momentos, a gente também ser forte emocionalmente, a gente criar uma barreira e não levar aquilo para o lado pessoal, porque se isso acontecer, acabou, você não vai conseguir explicar, você não vai conseguir se defender, nada disso vai acontecer. Mas se você está bem emocionalmente, se você não levou aquilo para o lado pessoal, aquela situação que aconteceu com você, você tem esse momento para tentar explicar para aquela pessoa o que está acontecendo, né? Por que que você agiu daquela forma, por que que você se sentiu assim. E só assim a gente pode conscientizar cada vez mais pessoas e mostrar que a deficiência existe e que não é porque a gente tem uma deficiência que a gente tem que ser menos capaz, que a gente tem que ser coitadinho. Não, a gente é um ser humano como qualquer outro. A gente só tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência física, seja lá qual for, é só uma deficiência, mas por trás da deficiência tem um ser humano. Tem uma pessoa ali que tem sentimentos, emoções, vivências para compartilhar e que também tem conhecimento, porque não é que a gente tem deficiência que a gente vai ser burro. E a gente sabe, sim, dos nossos direitos, do nosso lugar no mundo. Então, assim, acho que esse vídeo ele serve para educar outras pessoas que não têm deficiência e também para vocês que têm deficiência, assim como eu, entenderem um pouquinho mais sobre o capacitismo, o que tem por trás dessa questão, né, para que a gente possa se defender e se sentir melhor emocionalmente diante de uma situação como essa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Ah, lembrando de uma coisa, já ia me esquecendo.
Não esqueçam de comentar aqui, de falar o que vocês acharam desse vídeo e se tem alguma situação que é capacitismo e que eu não citei aqui, como você lidaria com isso. E sim, o seu exemplo que é sempre bem-vindo, né? E é sempre interessante a gente estar compartilhando o que a gente sabe, o que a gente já passou com outras pessoas, para que assim a gente possa educar e ajudar outras pessoas com o nosso exemplo. Agora sim, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.